você passa a vida inteira dentro da própria cabeça. Seu nome, sua história e suas memórias parecem sólidos, quase como um monumento particular erguido ao longo dos anos. No entanto, repare, há 5 anos você pensava de um jeito, há 10 queria coisas opostas, e amanhã talvez mude de ideia outra vez. Se tudo isso se move tão depressa, quem exatamente está aí, agora sentado ouvindo estas palavras? Essa pergunta, quem sou eu, não é apenas um exercício intelectual, ela se infiltra na ansiedade que surge quando alguém esquece seu nome, no orgulho ferido quando subestimam sua inteligência e na culpa que o aperta quando algo não sai como planejado. A resposta superficial, sou fulano, filho de fulano, com estes gostos e essa história, desmorona na primeira análise honesta. A partir dessa constatação, viajamos para o norte da Índia, no século V a.C., onde um príncipe chamado Siddhartha Gautama observou a velhice, a doença e a morte e decidiu investigar a raiz do sofrimento humano. Ele não buscava um Deus invisível nem pretendia criar um novo sistema moral. Queria apenas descobrir por que dói estar vivo e como quebrar esse ciclo de dor sem escapar da vida. Ao mergulhar na própria mente, ele diagnosticou um erro de leitura fundamental. Confundimos um fluxo com uma pessoa, um processo com um proprietário, a respiração com uma moeda que pretendemos guardar. Quando tentamos congelar o que se move, criamos atrito. É desse diagnóstico que nasce o conceito de anatta, o não-eu. Para entender por que anatta não é um convite ao niilismo, precisamos dar um passo atrás e encarar uma primeira pedra angular da visão budista: impermanência, anicca. Tudo o que tem começo tem fim. O café esfria, a pele envelhece, amizades se transformam, projetos fracassam ou prosperam, e em ambos os casos alteram nossa rota. Embora esse desfile de mudanças seja óbvio, vivemos como se fosse exceção. Criamos planos de carreira que ignoram recessões. Prometemos amor eterno como se nenhum dos envolvidos pudesse amadurecer de forma incompatível. Investimos em certezas como quem compra imóveis de luxo em uma zona sísmica. Quando algo ameaça essas estruturas, sentimos frustração, não porque o fato seja insuportável, mas porque tentamos pará-lo. A dor vem do atrito entre um mundo fluido e a tentativa mental de solidificá-lo. Pense num elogio à sua inteligência. No instante em que alguém diz "você é brilhante", surge uma pressão para sempre corresponder a essa imagem. O elogio, que poderia ser leve, transforma-se num peso. É a impermanência mostrando que qualquer rótulo, até o agradável, cobra pedágio se o tornamos identidade. A segunda pedra angular é a interdependência, paticca samuppada. Nenhum fenômeno existe isolado. Luz depende de olho, som de ouvido, cheiro de nariz. O que chamamos de eu não foge à regra. Nosso DNA vem de milhares de ancestrais. A língua em que pensamos é resultado de séculos de evolução cultural. As séries que assistimos calibram nossos diálogos internos. Os algoritmos que nos sugerem notícias moldam nossas indignações. Somos um mosaico de ingredientes que não escolhemos, mas chamamos de essência. Isso é libertador e desconfortável ao mesmo tempo. Libertador porque retira o fardo de ser um criador perfeito de si mesmo. E desconfortável porque desmonta o mito do autor absoluto, aquele eu que teria fabricado a própria biografia do zero. Quando entendemos interdependência, percebemos que a fronteira entre nós e o mundo é mais porosa do que supunhamos. Nossa alegria ou raiva não são apenas nossas, são movimentos de um campo mais amplo de causas e condições. Impermanência e interdependência se encontram no estudo budista dos 5 agregados, skandhas, que desmontam a noção de um eu fixo em 5 processos simultâneos. O primeiro agregado é forma, rupa, tudo que é matéria, seu corpo, a cadeira, o telefone. Nenhum desses itens pensa eu. O corpo, aliás, se renova sem pedir licença. Unhas crescem, células morrem, hormônios variam. O segundo agregado é sensação, vedana,
Qualquer contato gera sensação agradável, desagradável ou neutra. O eu começa a se agarrar a essas bolhas de prazer e dor para se afirmar. O terceiro é percepção, sanha. Rotulamos o mundo para economizar energia. Isto é doce, aquilo é ameaça. Mas o rótulo esconde a fluidez. O quarto é forma mental ou volição, sankara. Hábitos, condicionamentos, impulsos que disparam antes de uma escolha consciente. Quando alguém diz "sou ansioso", descreve essa camada, scripts automáticos rodando por baixo. O quinto e último agregado é consciência, vijnana, o palco iluminado onde as outras 4 camadas aparecem e desaparecem. Parece um observador fixo, mas é só o fluxo sabendo de si mesmo. Juntos, esses 5 agregados funcionam como uma equipe em tempo real. Não há gerente central, apenas trabalho cooperativo. Experimente agora um teste rápido para localizar o eu. Primeiro, sinta o ar entrando pelas narinas. Isso é forma. Perceba se é agradável ou não. Sensação. Nomeie mentalmente inspiração, percepção. Observe a vontade de acelerar ou segurar o fôlego, formação mental. Por fim, note o palco consciente onde tudo isso aparece, consciência. Pergunte-se, com honestidade, onde está o eu proprietário desse espetáculo. Vemos processos interligados, mas nada que possa gritar, mando eu. Esse exercício revela que o que chamamos de pessoa, na verdade, é uma convenção útil, como o nome de uma empresa. Não existe fábrica chamada Eu S.A. Há departamentos funcionando de maneira coordenada. Quando um deles falha, sentimos a ruptura e dizemos, sinto que não sou eu mesmo. Na verdade, não há mesmo, há apenas sincronia variável. A noção de vazio decorre naturalmente dessa análise. Vazio não significa não existência, mas ausência de essência independente. Uma xícara de barro já foi argila molhada. Antes disso foi rocha, antes magma, antes poeira estelar. E nós bebemos água filtrada de estrelas mortas. Se tudo é vazio de essência própria, o eu fixo também é. A mente ocidental às vezes interpreta esse insight como niilismo, então nada importa. Mas o budismo o vê como libertação. Se nada é fixo, tudo é plástico, tudo pode ser remodelado. Do ponto de vista ético, compaixão deixa de ser mandamento e vira conclusão lógica. Se meu eu está interconectado ao seu, ajudar o outro é ajustar o próprio sistema. A fronteira que eu defendo com tanto vigor é operacional, não ontológica. No mundo moderno, porém, criamos um mito pessoal reforçado pelas redes sociais. Foto de perfil, biografia otimizada, feed curado com momentos de triunfo sutil. Cada postagem fixa uma camada de eu digital. Quando a realidade discordar dessa vitrine, e ela sempre discordará, surge dissonância, a briga perdida contra a impermanência. Perceber a nata é desconfigurar o avatar sem destruir a funcionalidade. Continuamos usando nome e CPF, compramos pão na padaria, mas não acreditamos que o nome ou o CPF esgotem quem somos. É como vestir um uniforme para trabalhar, sabendo que ao final do expediente ele voltará ao cabide. E como aplicar tudo isso sem cair em listas de tarefas que contradizem o espírito original? Comece com a simples observação do fluxo. Sente-se por 2 minutos sem tarefa nenhuma. Note os pensamentos como carros passando numa ponte distante. Eles não pedem sua intervenção, apenas passam. Não há necessidade de bloquear o trânsito mental, nem de cantar mantras para silenciá-lo. Apenas observe. Ao perceber essa processualidade, você treina o cérebro a ver pensamentos como eventos, não como mandatos. Outro exercício é enxergar as microimpermanências. Pegue um objeto sobre a mesa. Olhe por 30 segundos. O reflexo da luz se move, a sombra muda, talvez a temperatura do material se altere em contato com sua pele. O objeto fixo não está tão fixo assim. Esse treino rói aos poucos a convicção de que os fenômenos podem ser congelados. Se nada é estático, muita ansiedade perde terreno. Na próxima vez que o orgulho inflar, alguém discorda de sua opinião, seu argumento parece frágil, faça a pergunta budista clássica: quem está ofendido exatamente? Não se trata de negar responsabilidade ou fingir que a crítica não machuca, mas de olhar o processo.
Um padrão mental defende uma imagem. Quando a imagem é vista como fluxo, o calor se dissolve antes do fim da frase. Estamos sempre 2 centímetros adiante do que acabamos de pensar. Defender o ponto morto da engrenagem é um investimento ruim. O resultado prático começa a surgir nas relações. Quando alguém erra, vemos as causas condicionais: história, medo, biologia, circunstâncias. Se as peças que compõem o outro fossem suas, você agiria igual. Essa percepção não romantiza o erro, apenas dissolve a ilusão da culpa metafísica. Surge compaixão não como ato de bondade, mas como consequência da clareza. Eu e o outro somos variações de um mesmo processo global. Pela ótica da física, todo átomo em seu cérebro já pertenceu a outros seres e pertencerá a outros ainda. Pela ótica budista, todo fenômeno mental também vem de incontáveis influências e segue seu caminho. Num plano ainda mais concreto, perceber a ausência de um eu fixo neutraliza a tirania de "sempre fui assim". Quantas vezes justificamos um hábito nocivo dizendo "faz parte de mim"? Se não há essência, nada faz parte de você de modo permanente. Há padrões que podem ser renovados. E renovar não significa reinventar uma personalidade permanente mais iluminada. Significa trocar o velho fluxo por outro mais coerente com o momento. A pergunta que sobra é: se o eu é processo, o que muda quando você para de tentar consertá-lo e passa a observá-lo? Compare 2 cenas internas. Na primeira surge um pensamento ansioso sobre o futuro. Você reage, busca distração, talvez role o feed do celular, talvez coma algo doce. Na segunda cena, o mesmo pensamento surge, mas você o observa como quem vê nuvens passando. Não tenta expulsá-lo. Ele se movimenta, muda de cor, se dissolve. O corpo sente tensão, depois relaxa. A realidade externa é idêntica nas 2 cenas. A diferença foi a postura diante do processo. Um eu que se acreditava sólido reagiu. Um eu que se reconheceu fluxo apenas testemunhou. A dor não foi maior nem menor. A diferença foi que, na segunda cena, o atrito não se transformou em drama. Se você se sente cético, faça uma experiência breve. Amanhã, quando alguém elogiar ou criticar você, segure por 2 segundos antes de responder e pergunte mentalmente: preciso congelar essa imagem? Talvez descubra que o elogio ou a crítica evaporam como a nuvem do espelho, e o seu valor pessoal não precisa flutuar com ambos. Tudo isto não é indiferença, é maturidade diante do fato de que emoções surgem e passam, igual ao cheiro de café no corredor. Eis então um conselho conversado, sem checklist nem números, apenas um convite. Da próxima vez que um pensamento gritar, "eu sempre fui assim", responda, em voz interna, calma. Talvez não exista um eu antigo o bastante para sustentar esse sempre. Deixe a frase ressoar como sino. Veja se ela abre espaço ou se o pensamento se desidrata. Frequentemente, basta 1 milímetro de distância para que o pensamento perca cor e volume. É nesse milímetro que nasce a liberdade budista. Não na negação do mundo, mas na desistência de encená-lo como uma peça fixa. Para encerrarmos, volte ao ponto de partida. Você não é um retrato, é o filme inteiro em andamento. Se o eu firme não existe e, ao mesmo tempo, algo em você pressente a vitalidade desse processo, qual voz o guia quando ninguém está olhando? A voz que tenta congelar tudo ou a voz que observa o desabrochar e o recolhimento sem pânico? Se essa pergunta ecoar, compartilhe nos comentários como você descreve o eu nos minutos antes de adormecer, quando as histórias do dia começam a se desidratar e resta apenas a respiração. Se este ensaio clareou algo, sinta-se à vontade para se inscrever. Na próxima análise, desmontaremos outro componente deste vasto sistema chamado realidade. Logo se dissipa o som das palavras. Fica apenas um fluxo, como vapor na manhã fria. Ele se ergue, se desfaz e dá lugar ao próximo instante. Você não é o vapor, nem o espelho. É a possibilidade constante de refletir e desaparecer. E isso, longe de ser desencorajador, é talvez o espaço mais amplo de liberdade que existe.
Se este vídeo te fez pensar melhor sobre algo, deixe o like e se inscreva no canal para aprender mais. Mas não esqueça, a caminhada é individual e o progresso é coletivo. Portanto, compartilhe com aqueles que gostam de conhecer mais e você também estará apoiando diretamente este trabalho. Até a próxima!